Olá, gente, como vocês estão? Eu estou aqui com o meu cenário porque eu estava fazendo unha ao mesmo tempo que eu estava finalizando uma aula. O que acontece? Eu tenho eu tenho uma dificuldade de me concentrar em alguma coisa quando eu só preciso prestar atenção, sabe? Então eu não consigo, por exemplo, ficar numa aula só ouvindo, prestando atenção, a não ser que eu esteja fazendo uma outra coisa. E aí eu percebi, eu tenho um método de estudo que talvez, enfim, funciona para mim, não sei se é exatamente validado, mas funciona para mim. Eu estudo um assunto 3 vezes. O que acontece? No primeiro momento, eu estudo ele fazendo algo, só, conhecendo a informação, sabe? Sabendo, assim, me atentando. Conhecendo a informação, conhecendo o assunto e fazendo, enfim, né? Entendendo, conhecendo a informação mesmo. E aí, no segundo momento, eu trago para repetição, para entender o que eu tirei daquilo. Que, inclusive, é esse vídeo, né? Tem a ver com esse meu segundo momento de estudo, que eu vou compartilhar com vocês, porque eu acredito que seja uma coisa bem legal. O que acontece? Eu estou aqui na minha formação de comportamento e personalidade e eu estou numa aula de sabotadores. Sabotadores são aquelas narrativas internas que você se conta quando você... que te impedem de chegar ao resultado que você esteja. Então, o que acontece? Eu vou até ver aqui o que eu preciso ver, porque eu fiz os 2 testes de sabotadores internos. E aí, nesses sabotadores internos, você primeiro descobre o quanto a sua mente é positiva, mas não positiva no sentido de, estamos animados, pensamento positivo, sabe? Inclusive, me identifiquei, eu sou a pessoa que tem um pensamento positivo nesse lugar, assim, sabe? De pensar positivo, de ajudar as pessoas, de falar, vamos lá, vai dar certo e tal, esse pensamento mais comum, digamos assim. Enquanto eu tô falando com vocês, eu vou aproveitar e eu vou terminar de fazer minha unha, tá? E aí, enfim, né, vocês sabem que vocês vão conversando comigo e a gente vai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, que é o teste chamado QP, tá? Esse teste QP, ele vai identificar pra gente quanto de tempo a gente tá sendo nossa amiga, digamos assim, sabe? Quanto a nossa mente está sendo estratégica ou não, pensando a favor da gente ou contra a gente. Que daí, se ela está muito tempo pensando contra a gente, é aí que os nossos sabotadores internos, eles estão muito na ativa. E aí, quando você lê, inclusive, o livro chamado Inteligência Positiva, eu estou aqui olhando para vocês, aliás, olhando para o meu computador, para pegar o macro da coisa para passar para vocês, tá? Passar para vocês e para mim ao mesmo tempo. E aí, quando os sabotadores, e ao mesmo tempo estou fazendo a unha, né? Para vocês verem como que eu não consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Inclusive, a carta dessa semana era justamente para eu fazer as coisas com presença, né? Presença aqui, não sei se está 100%. Porque se a gente está fazendo 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo, sabe que estamos com tanta presença assim? Mas, enfim. E aí, esse teste QP, que é o primeiro teste de sabotadores, né? Você vai entender o quanto que você está sendo positiva, com pensamento positivo, né? No meu caso, gente, presta atenção, que eu sendo uma pessoa positiva, tendo toda essa coisa, assim, de pensamento positivo, vai dar certo, tal, não sei o quê, o meu teste deu 25, ou seja, de 100%, né? Deu 25. Ou seja, eu estou muito pessimista na vida. E aí, vale lembrar também que esse teste, ele é tipo uma fotografia do seu momento. Então, no meu caso, eu passei por uma semana bem tensa, né? Eu contei pra vocês, assim, que, a minha semana estava bem tensa, tanto que procrastinei, inclusive, lembrei que eu tinha que passar vídeo hoje, agora, 5 horas da tarde, né? Enquanto eu estava fazendo essa formação, porque na minha cabeça, eu juro que eu tinha feito o vídeo. Mas não, eu tô fazendo, um dia, tô gravando no dia para ir no mesmo dia. Então, ou seja, acho que a minha procrastinação está querendo dar as caras de novo. E eu não estou adiantando conteúdo. Não sei como é que vai ser isso essa semana. Mas o fato é que resolvi compartilhar com vocês esse meu momento de estudos aqui, que eu acho que vai ser uma coisa bem legal, inclusive, para ser assunto deste vídeo, né? E antes da gente continuar, não sei se faz sentido eu interromper o assunto no meio do caminho, mas meu nome é Raíssa, é prazer. Aqui neste canal a gente fala sobre comportamento e mudança na prática, além de tarô, além de espiritualidade, todas essas ferramentas que eu utilizo
para ter mais autoconhecimento e praticar essa autodescoberta ao ponto de a gente conseguir mudar os nossas atitudes, nossos comportamentos, ter mais resultados na vida, né? Funciona exatamente na prática? Aplico tudo exatamente? Não necessariamente. Faz com que eu não procrastine? Não, porque já vimos aí, né, que uma semana a gente procrastinou pra caramba. Mas eu acredito que as ferramentas nos ajudem muito a clarear nossa mente e poder, sim, tomar o domínio da nossa própria vida, né? Então, falando de testes, voltando lá para os testes, a gente faz 2 testes para saber os nossos sabotadores. O primeiro é esse, né? É o chamado QP. Inclusive, se a gente lê esse livro, Inteligência Positiva, ele já vai dar os testes, tá? Dá para você ver na internet, eu posso até deixar aqui embaixo. E aqui embaixo na descrição, para vocês verem também. Deixo o livro também, caso vocês queiram comprar, porque é muito bom. Eu tô lendo ele ainda, mas eu tive aula, né, sobre esse livro, e aí eu estou lendo, estou no comecinho ainda. Mas o fato é que só tendo aula eu já tive muito conhecimento, assim, já abriu muito a cabeça. E aí, a gente tem esse teste chamado QP, que é o teste que mostra o quanto você está sendo, essas narrativas que estão sabotando, né, esses sabotadores, eles estão na sua vida, estão dominando a sua vida, né? Esses sabotadores, eles são, na verdade, tipo uma quadrilha, digamos assim, que estão ativados junto com o teu crítico interior, sabe? Com o seu lado mais crítico. E existe o outro lado, que ele é mais o lado positivo, que ele, no livro ele fala até que é o seu lado sábio, né? Então, quanto se o teu sábio está dominando a sua vida, esse lado mais positivo mesmo. Feito esse teste, você descobre qual que é o seu lado que está mais de domínio mesmo, né? Se você está com as suas narrativas internas mais coerentes e alinhadas, fazendo com que você chegue a um resultado que você queira e que você realize os seus sonhos de maneira mais objetiva, sem enfrentar muitos obstáculos, ou se você está com suas narrativas internas sabotadoras, né? Inclusive, a gente consegue observar isso nos nossos resultados, né, gente? Porque se a gente não está tendo resultados muito legais na nossa vida, seja em dinheiro, seja em comportamento, seja não realizando sonhos, ou em relacionamentos que a gente não está feliz, muito provavelmente é que nossos sabotadores internos, eles estão ali dominando o rolê. E aí, feito esse teste aí para entender qual que é a nossa energia positiva, né? Qual são o nosso pensamento positivo, o quanto ele está dominando a nossa vida, a gente vai para o teste de sabotadores internos. Nesse teste de sabotadores internos, vou até abrir aqui, porque ele é muito legal. Ele vai dar o teste, vai pontuar todos os sabotadores que a gente tem. E aí a gente consegue ver tudo que a gente... qual que é o quanto eles estão agindo sobre a gente, qual que é a pontuação deles sobre nós, sabe? E cada sabotador interno, ali no teste, vai aparecer as implicações práticas mesmo. Então, você consegue identificar ele, como que ele ativa na sua vida, né? Agora eu não vou lembrar quantos, porque não está abrindo o negócio aqui não está abrindo aqui no meu computador o teste. Mas, vamos ver se vai abrir aqui. Teste sabotadores. E aí, gente, os testes são muito legais, porque eles vão identificar quais são as narrativas internas que você se conta. Então, por exemplo, eu não consigo porque eu não tenho tempo, porque as pessoas meu marido, minha mulher, meu cachorro, meu papagaio não me apoiam. Isso é muito, muito do sabotador da vítima, por exemplo, né? Eu tenho isso muito, assim, inclusive, é um dos meus sabotadores mais altos. Só que eu não consegui identificar onde que ele tá, onde que eu ativo ele, na verdade. Na verdade, até consegui, mas eu não sei se eu estou muito preparada para falar sobre isso, porque quer não. Eu tenho uma leve
não é que eu consegui, né? Mas eu tenho uma leve impressão de onde que isso vai, assim. Acabei de sair da aula, né? Então, assim, estou nesse processo de entender ainda exatamente como que as coisas funcionam. E aí, ele vai falar, assim, sabe? Cada sabotador, ele vai te dar a pontuação, exatamente. Vai te dar pontuação. Até posso colocar um print na tela. Não sei se eu vou conseguir colocar um print na tela, porque eu tô com, assim, não quero editar muito esse vídeo, sabe? Eu quero que ele vá pro ar do jeito que vai. E este é, inclusive, o mínimo que eu posso estar entregando neste momento, que é fazendo edições mínimas possíveis. Mas eu acho muito legal esses testes, essas ferramentas que a gente utiliza para entender o porquê, inclusive, que a gente está se sabotando, né? Esses testes são tipo fotografias do nosso momento, né? Ou seja, a gente entendendo sobre os nossos sabotadores, a gente consegue mudar isso de uma maneira um pouco mais rápida do que, por exemplo, a gente ter comportamentos, não. Do que, por exemplo, no mapa comportamental, que a gente vê os nossos traços, né, as nossas facetas, que elas são, tipo, impressões mais fixas, digamos assim, né? A gente consegue mudar os nossos traços de personalidade, mas o trabalho é muito maior. Nossos sabotadores, a gente consegue mudar eles de maneira mais rápida. Mas isso não significa que seja fácil, né? Porque o que acontece? Nossos sabotadores, eles têm a ver com os nossos comportamentos mais automáticos. E mudar padrões automáticos não é exatamente tão simples assim. Porém, quando a gente entende quais são os gatilhos, a gente começa a poder mudar, né? E aí, acho que era isso que eu queria falar com vocês, assim. Existem, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sabotadores. E esses 9 sabotadores, eles vão te dar exatamente as narrativas, vão te falar, vão clarear sobre as narrativas internas que você está tendo, né? E aí aqui no resultado vai ter assim, ó, por exemplo, existe um insistente, o prestativo, o hipervigilante, o inquieto. Tô falando tudo para vocês rapidinho aqui, tá? O controlador, o esquivo, nossa, meu deu muito alto, sabe aquela pessoa? Meu esquivo é muito bom para você entender se você está procrastinando, pode ser que você esteja com esse sabotador muito alto, com uma pontuação muito alta aí na sua vida. Então, aquela pessoa que vai, tipo, para amanhã eu faço, não tem problema, não vai dar certo, sabe? Quando você começa a se arranjar desculpas para não fazer o que precisa ser feito, provavelmente seu sabotador está muito alto, inclusive no meu está, né? E sabe como é que eu identifico isso aqui na prática? Eu fiz o teste, mas eu identifiquei isso na prática, assim, meu esquivo, esse sabotador, ele tá vindo agora, no seguinte, a minha energia, ela não tá muito boa, eu já procrastinei semana passada, talvez procrastinar de novo não seja exatamente a pior coisa do mundo que possa acontecer, mas né? Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu não sabia que tema postar nesse vídeo, para voltar. E aí consegui um tema agora, que é o tema da minha aula, os 9 sabotadores, para compartilhar com vocês que eu estou estudando. E daí cada teste, aliás, tem o esquivo também, o hiperrealizador, a vítima, que eu falei para vocês que eu também estou alta no negócio, hiperrealizador também. Hiperrealizador, inclusive, é um sabotador que ele pode ser bom, pode ser ruim, né? É uma linha bem tênue. Porque o hiperrealizador, ele pode te colocar num lugar de burnout, de sobrecarga, e que você pode assumir muitas tarefas aí que você não deve, né? E tem o hiperracional também. E aí, você vai fazer o teste e cada traço desse, cada sabotador dele vai vir com uma descrição, ele vai vir com as características, ele vai te falar quais são os pensamentos que você vai ter, quais os sentimentos que você vai sentir, por exemplo, aqui ó, no insistente, os sentimentos que você está tendo são frustração constante, decepção consigo mesmo e com os outros por não alcançar altos padrões. Você se sente angustiado por medo de os outros estagnarem. Angustiado por medo de os outros estragarem a ordem e o equilíbrio que criou. Isso no caso, por exemplo, a gente está falando do insistente, né?
Daí você tem um outro tópico ali que você consegue identificar, que são as mentiras que você se conta para justificar esse comportamento e essa narrativa, né? O impacto que você em si, desse sabotador, e nos outros. Aí a gente também está falando aqui sobre função original da sobrevivência. Então, por exemplo, no sabotador insistente, que nem é o meu maior, tá? Na verdade, eu acho que eu pontuo bem baixo nesse sabotador. Mas, por exemplo, vai falar aqui, ó, o insistente oferece uma maneira de silenciar a voz constante da autocrítica e do medo da crítica dos outros ao tentar ser perfeito. Se você fizer o que é certo, vai estar fora de alcance da interferência e da reprovação dos outros. A perfeição e a ordem trazem um sentimento de alívio temporário. Enfim, daí a gente consegue fazer... aliás, a gente consegue não. O teste vai dar todos esses detalhes em todos os outros traços. Então, você consegue identificar exatamente aonde que o sentimento que você tem, o pensamento que você tem, e com isso você consegue identificar quais são os seus gatilhos, para você identificar o sabotador que você tem e quebrar ele no meio, basicamente. A gente quebra ele no meio com perguntas, aquele diálogo interno, né? Então, existem perguntas também que a gente faz agora, não vou falar nesse vídeo, posso fazer um outro vídeo sobre isso, mas a gente tem perguntas muito estratégicas que a gente utiliza para conseguir identificar, né, quais são os nossos sabotadores e começar a quebrar eles no meio e questionar. Eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos, mas perguntas são muito interessantes, diálogos internos são maravilhosos para que a gente consiga mudar os nossos comportamentos e as nossas narrativas internas, né? Os comportamentos a gente observa muito no mapa comportamental, e esses sabotadores são exatamente as narrativas internas que a gente tem, que a gente continua se contando e justificando nos nossos padrões automáticos, nossos comportamentos automáticos. Então, é muito bom a gente saber tudo isso para conseguir começar para conseguir modificar, né? E acho que é o primeiro passo, assim, que a gente consegue... não o primeiro, mas talvez, assim, um primeiro passo que a gente consegue utilizar para conseguir ter mudanças mais efetivas, né? Principalmente porque se a gente sabe como o nosso cérebro funciona, bicho, o negócio vai embora. A gente consegue destravar muita coisa na nossa vida. Então, queria compartilhar isso com vocês hoje. E estou aqui estudando, estou aqui lendo o meu resultado para entender como que isso está se manifestando neste momento no meu canal no YouTube, por exemplo. Eu tenho uma pontuação, fiz uma pontuação alta aqui no hipervigilante. Então, esse hiperrealizador, na verdade. Esse hiperrealizador, ele quer fazer tudo certo, né? Ele quer por resultado o negócio. E o fato de eu me propor a fazer 5 vídeos na semana é resultado direto, né? E quando eu não consigo realizar isso, parece que dou uma travada, assim, sabe? E ativa esse meu hiperrealizador. Então, enfim, eu não sei se é isso mesmo, se eu estou falando besteira, porque eu preciso ler aqui exatamente e depois a gente vai conversando mais sobre isso. Mas o fato é que a gente consegue ter uma boa dimensão, um bom conhecimento daquilo que está nos travando para conseguir mudar. E, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Esse foi a minha aula de hoje, né? Inclusive, a aula de comportamento, a maneira como eu estou fazendo. E agora o que acontece? Eu, falando isso para vocês, eu consigo analisar o que eu já peguei dessa aula e depois a gente vem aí com uma terceira dimensão de estudo, uma terceira etapa de estudo, que é revisar tudo com mais presença de fato. Então agora eu venho nessa aula de novo, vejo o meu teste e escrevo tudo. A partir disso, eu internalizo mais os meus resultados, internalizo mais o meu conhecimento, na verdade, e vejo qual que foi a falha, qual que não foi a falha, o que eu preciso adequar. E, enfim, acho que é isso. Tô até vendo aqui como é que ficou minha unha, porque eu tava fazendo minha unha nisso, né? Mas, gente, era isso que eu queria trazer para esse vídeo.
E a gente vai conversando mais, né? Amanhã eu vejo se eu trago um assunto interessante também, de repente trazer mais assuntos dessa aula aqui, dessa formação de comportamento e personalidade, para vocês irem estudando comigo, irem fazendo as coisas comigo e de repente mudando aí na prática para vocês, né? E é isto, um beijo e até amanhã. Espero que tenha ajudado, espero que tenha clarificado. E se você quiser fazer o teste, também vou deixar aqui os links aqui embaixo. Vou deixar o link aqui embaixo do livro, que é Inteligência Positiva. De repente, se você quiser conhecer, vale muito a pena. Com certeza é uma ferramenta maravilhosa para que você mude, de fato, a sua vida por aí. E um beijo, até o próximo vídeo, que no caso deve ser amanhã.